Estão, vamos começar, né? Esse ano aí, mais aí um ano pesadinho com muita biologia para vocês. Agora eu tô na outra frente, né? Eu tava na frente um dando biologia humana, citologia. Agora eu fui pra frente 2 ou frente B, que a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre diversos assuntos, né? A gente vai falar tanto sobre evolução, origem da vida, né? Que é o tema de hoje. Vai falar sobre animais, botânica que vocês amam tanto e ecologia, tá? Tudo isso para vocês somente com qualidade no Foca Enem. Vamos que vamos, vamos iniciar o aninho. Tô até ansioso. Quanto tempo que eu não dou aula para vocês, hein? Pera aí. Tá sendo som aqui de alguma coisa? Não, né? Deixa eu até tirar o som aqui. Porque o YouTube ainda tá rodando aqui. Música de carnaval. Deixa eu tirar essa porra. Calma aí. Pronto, vamos lá, galera. Vamos que vamos. Eu vou ficar olhando o chat de vocês aqui, tá? Pelo computador. Eu ainda consigo usar isso. Quando eu voltar do Rio para o Rio Grande do Norte, eu não vou mais poder ver. Vou olhar pelo celular. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Introdução às ciências e origem da vida. Tá, galera? Nada melhor do que começar falando numa introdução às ciências em geral, né? Pra gente poder começar esse aninho dando 10. Galera, essa aula vai ser um misto entre filosofia e biologia, tá? Até a gente começar a falar dos experimentos por si só. E tinha um cara lá na Grécia Antiga, né? Chamado Aristóteles. Esse cara vai aparecer nessa aula 20 mil vezes, né? Vai aparecer nessa aula diversas vezes. Porque ele começou a fazer um estudo que a gente estuda até hoje, a filosofia estuda até hoje, que é epistemologia, tá? Episteme, ela vem do grego, significa o episteme, né? Como eles falavam. Vem do grego e significa conhecimento. Epistemologia é o estudo do conhecimento, tá bom? Hoje em dia, tá? Com o avanço da epistemologia, se entende que nós temos 4 formas de conhecimento, 4 tipos de conhecimento, né, galera? Temos o conhecimento popular, que é o senso comum, né? Conhecimento filosófico, conhecimento religioso ou teológico e o conhecimento científico, tá? Vamos diferenciar um pouquinho eles aqui de uma forma bem breve, tá, pessoal? Não precisa decorar isso pro vestibular, tá? Isso costuma cair de uma forma mais diluída nas questões. Mas, puxando aqui algumas diferenças, a gente tem que os 3 conhecimentos, senso comum, filosófico e religioso, eles são valorativos. O que quer dizer isso? Tem a ver com valores pessoais. Tem a ver com o que eu acho que é verdade, o que eu acredito que é verdade, tá certo? Já o conhecimento científico, ele busca, tá, ser real. Ele busca o desvincular a valoratividade. Ele tenta ser não valorativo. Consegue? Não, né? Porque assim, nós fazemos o conhecimento, assim, todos os tipos de conhecimento nós produzimos, né? Então, se nós produzimos todos os conhecimentos, se nós temos valores, nós acabamos botando a pessoalidade em todo o conhecimento que a gente faz. Mas a ciência, ela tenta sair dessa valoratividade, tá? Tá aí o ponto-chave, porque a ciência é tão importante. Porque ela deixa de ser uma coisa que eu acho e ela busca a verdade de fato. Ela busca o que é factível, o fato por si só. Percebe? Vamos falar também algumas características, né? Temos conhecimento popular. Vocês estão comigo, pessoal? Todo mundo aí? Todo mundo ok, né? Temos conhecimento popular, né? O conhecimento, o senso comum, ele é reflexivo. O que quer dizer isso? Olha, eu vi, sei lá, vamos pensar aqui. É, vou pensar aqui num senso comum. Manga com leite faz mal. É um senso comum, né? Isso surgiu lá e não sei aonde, não sei. Mas, porra, alguém viu alguma situação que aconteceu, tá? Ou inventou uma história, viu que isso faz mal, isso vai se passando, tá? Vai se passando de pessoa em pessoa. Ou vamos lá, xarope de agrião melhora a tosse, tá? Beleza? Eu tomei um xarope de agrião, melhorei da tosse. Caralho, vou passar essa informação pra todo mundo, né? Passa informação, o outro fulano de tal melhora. Um não melhora. Ah, mas é exceção. 3 melhoraram. Porra, show de bola, né? Aparentemente, parece que funciona. Eu passo isso, percebe? Conhecimento filosófico, eu tô falando que é senso comum. Senso comum não quer dizer que é palhaçada, tá? É,
Conhecimento filosófico é racional. Como assim? Eu vou usar dedução, tá? O problema, tá? O problema do conhecimento filosófico tá aí. A racionalidade não é um problema, né? Mas a dificuldade. A racionalidade, ela pressupõe que o quê? Cara, tudo que todo mundo já falou antes tem que ser levado em consideração. O filósofo, ele não pode, pô, vou estudar a epistemologia, vou ver o que Aristóteles falava. Não. Eu tenho que pegar o que o pré-socrático falava, o que Aristóteles falava, o que os empíricos falavam, eu tenho que ler todo mundo antes para tentar pegar a linha de raciocínio toda para começar a produzir. Então a filosofia é foda. Por isso só vê velhinho fazendo filosofia, né? Porque os caras têm que estudar, estudar, estudar a vida inteira para poder começar a produzir conhecimento. De uma forma que dê prosseguir uma dedução racional viável, tá? Conhecimento religioso, inspiracional. Como assim inspiracional? É, eu tinha um professor na faculdade que ele falava que o conhecimento religioso, ele não vem da inspiração, ele vem da revelação, né? Sempre que você tem o início de uma religião, ela costuma vir por uma revelação, né? Dificilmente por uma inspiração. Por exemplo, se a gente pegar ali a religião islâmica, né? Maomé teve uma revelação do anjo Gabriel que iniciou, né, a religião a partir dali. Disse o que era certo e o que era errado a ser seguido, e a partir dali ele vai. Então ele já começa com um pressuposto, percebe? Com uma ideia. Sei lá, um dogma, né? Ele é dogmático. A religião é dogmática. Então, assim, por exemplo, Deus existe. É um dogma. Você não pode questionar isso, né? A maioria das religiões não deixa questionar o fato que Deus existe. Até o catolicismo, por exemplo, o catolicismo ele tem dogmas de fé, que são coisas que precisam ser acreditadas e ponto. Por exemplo, Maria é virgem. Você não pode questionar isso porque é um dogma de fé. Então ela vem de pressupostos anteriores para você começar a construir a partir dali uma linha de raciocínio. E o conhecimento científico ele é contingente. O que quer dizer isso? O fato dele ser contingente quer dizer que ele é limitado. Como assim? Eu não posso provar tudo para todas as circunstâncias. Eu preciso que separar as coisas em grupinhos, tá? Eu preciso isolar certos experimentos para poder dizer que, para poder formar verdades parciais. Vai fazer sentido até o final da aula, prometo para vocês, tá? Conhecimento, senso comum, ele é sistemático, tá? Não tem um sistema estabelecido. Agora, todos os outros têm um sistema estabelecido, tá? Ah, qual é o sistema do conhecimento filosófico? Ué, são os livros, né, anteriores, né? São os pensamentos anteriores. Qual o sistema do conhecimento religioso? Os livros também que sustentam os textos escritos ou os conhecimentos, né, religiosos anteriores. Conhecimento científico são os artigos científicos, né? A biblioteca científica toda que existe hoje em dia. Então tem um sistema. E como é que eu produzo ciência? Eu tenho que seguir um sistema. Qual o sistema? Sistema lógico-dedutivo, né? É o método científico que a gente vai falar hoje, tá? Conhecimento popular é verificável. Por quê? Porra, eu posso verificar se uma coisa é verdade ou não, né? Agora eu posso verificar se. Vamos pensar aqui no conhecimento filosófico. Eu posso verificar se a democracia ela é o melhor sistema de governo possível? Não posso, né? Não dá. Como é que eu vou testar isso? O que é isso? Depende muito do que eu penso sobre a coisa, né? Conhecimento religioso. Eu posso testar que Deus existe? Muito difícil, né? Eu posso acreditar, mas depende da fé. Mas testar eu não posso. Como é que eu vou testar isso no experimento? Não dá. Agora, o conhecimento científico eu posso verificar. Como eu posso verificar que, porra, xarope de agrião cura tosse. Eu tenho que fazer o quê para verificar esse conhecimento popular? Um experimento científico. Tá aí a ciência tampando os buracos aí, né? Conhecimento popular é falível, é passível de falha. Conhecimento filosófico, infalível. Por que infalível? Porque ele vem de uma dedução, tá? Ele vem de uma dedução. Então, ele parte já a partir do ponto, um ponto que eu consigo trazer uma materialidade para um ponto que eu não consigo, mas eu tapo essas lacunas através de pensamentos, através de uma lógica dedutiva, sabe? Eu vou deduzir, vou usar meu raciocínio para poder tapar todas as lacunas. Conhecimento religioso, também infalível, né? Deus não pode falhar, por exemplo, ele não falha. Deus ele não pode estar errado, porque no pressuposto ele está certo e acabou. Quando eu assumo um pressuposto, eu tenho que esse conhecimento ele não falha, ele é infalível, tá? Agora o conhecimento científico ele é falível, tá? Ele falha. Isso é muito importante para a ciência, tá? Toda ciência ela tem que ter esse pressuposto de falhar. Ela precisa falhar para eu poder aprofundar ela com a teoria. Conhecimento popular é inexato, né? Não tem uma exatidão.
Conhecimento filosófico é exato, é aquilo ali. Religioso é aquilo ali. E o científico, aproximadamente exato. Como eu falei, forma verdades parciais. Verdades que são possíveis para aquelas circunstâncias que eu testar. Tá bom até aqui? Vamos lá, vamos prosseguir, pessoal. Até aqui estão comigo? Tá todo mundo fazendo sentido para geral? Tá todo mundo entendendo a aula? Tá show até aqui? Perfeito, né? Facinho isso aqui. Agora vamos falar, tá, do método científico. Pessoal, antes da gente falar propriamente dito do método científico, vamos falar da diferença entre hipótese e teoria. Muita gente confunde isso, tá? E até os livros confundem isso. E o senso comum acaba botando hipóteses como teorias, né? Uma teoria, tipo, eu vejo muita gente, cara, até de pseudociência, galera da Terra plana, galera que acredita que o homem não foi à lua, os caralho, falando, ah não, nunca é uma lei, é teoria da gravidade. Como se fosse uma palhaçada, tá? Como se fosse uma coisa idiota. Ah não, é uma teoria. Teoria quer dizer que o cara não sabe, é teórico. Não, não. A teoria, ela é uma coisa, porra, que não dá, é praticamente provado, tá? É praticamente provado. Dá pra eu cravar o martelo dizendo que é verdade absoluta? Não dá. Eu vou explicar o porquê. Mas é uma coisa que tem uma base tão forte pra sustentar aquilo que basicamente não dá pra eu questionar. Não dá pra eu questionar. Tem que questionar. Mas não dá pra eu derrubar. Uma coisa que é teórica é muito difícil vir um cara aqui e derrubar isso. Não dá. Tá? Agora a hipótese já dá. Beleza? A hipótese já dá. A hipótese, ela é o quê? Ela é um pensamento, tá? Ela é basicamente uma constatação que falta evidências, tá bom? É uma constatação que falta evidências para eu poder sustentar. Isso é uma hipótese. Perfeito até aqui? Uma teoria é uma constatação que tem uma robustez de evidência científica para eu poder afirmar que ela é verdade. Perfeito até aqui a diferença? Hipótese é o quê? Por exemplo, eu vi sei lá, eu vi um cisne branco. Vi outro cisne branco, vi outro cisne branco. Porra, formular uma hipótese. Todos os cisnes são brancos. Isso é uma hipótese, não é? Todos os cisnes que existem na Terra são brancos. É uma hipótese. Concorda? Estão comigo, pessoal? Uma hipótese. É uma teoria? Teoria do cisne branco, isso é uma teoria? Não, por quê? Porque eu não fui em outros lugares do mundo pra ver. Eu tô vendo aqui porra de um lago. Eu não tenho evidência suficiente pra poder afirmar o que eu tô falando. É uma hipótese. Pô, se eu vi um cisne branco ali, outro aqui, minha hipótese é que todos os cisnes são brancos. Mas é uma teoria? Teoria do cisne branco? Não dá. Ainda não. Precisa de evidências pra o quê? Pra incrementar aquilo. Perfeito? E daí a gente vai falar um pouquinho do método científico agora, pessoal. Como é que funciona? Como é que eu produzo ciência? Tá, pessoal? Como é que eu produzo ciência? Ciência, perfeito? Ela começa através da observação do fenômeno. Eu vou observar um fenômeno acontecendo. Vamos para os cisnes brancos, tá? Eu comecei a ver um cisne branco ali, vi outro aqui, e comecei a pensar, porra, será que todos os cisnes são brancos? Beleza, vou olhar para um cisne branco ali, vou ir para outro lugar e vejo. Tá bom, aparentemente, os cisnes que eu vi são brancos. Isso eu estou observando, tá? O que eu vou fazer? Tem uma etapa aqui que não tá falando. Eu vou coletar esses dados. Eu vou pôr, os cisnes dessa lagoa são brancos. Os cisnes da lagoa B são brancos. Da lagoa C são brancos, tá? Começo a coletar os dados. Vou na literatura científica e estudo. Porra, não tem outro cisne sem ser branco, tá bom? Formula uma hipótese. Então todos os cisnes são brancos. Perfeito aqui? Vou para o experimento, tá bom? Vou para o experimento. Experimento seria esse, sei lá, vamos fazer diversas viagens para todo lugar da Terra para ver se eu acho um cisne preto, né? Não encontro cisne preto. Conclusão, porra, todos os cisnes são brancos, né? Perfeito aqui? Como é que eu faço agora? Qual era a minha hipótese antes? Todos os cisnes são brancos. Conclusão, realmente todos os cisnes são brancos. O que eu tenho que fazer agora? Hipótese apoiada pela evidência? Eu tenho que reproduzir o experimento, tá? Eu tenho que fazer de novo. Eu ou uma porrada de gente vai começar a fazer. Vai começar a fazer várias viagens para ver se eu não acabei não vendo o cisne preto. Beleza. Fez o experimento, chegou a uma conclusão. Porra, um cara achou um cisne preto lá na Malásia. Inconsistência na hipótese, tá vendo? Nem todos os cisnes são brancos. Então tem que fazer o quê? Uma revisão dessa hipótese. Ah, não. Quase todos os cisnes são brancos, mas na Malásia é preto. Vou fazer um experimento. Vamos ver se não tem nenhum outro lugar onde tem cisne preto? Viagem, viagem, viagem. Tá certo? Estão entendendo? Conclusão. Realmente, todos os cisnes são brancos, exceto na Malásia. Foi a conclusão do experimento. Uma galera vai continuar pesquisando e descobrem que é verdade. Tá vendo? Tá vendo a evidência? Vai construindo conhecimento assim. Um faz, outro faz, outro faz, outro faz, outro faz.
até que chega numa conclusão e pronto. Todos os sinis são brancos, exceto na Malásia. Tem uma teoria, tá? Perfeito? Aí eu posso o quê? Fazer mais uma experimentação para comprovar de fato. Mais viagens para comprovar de fato. Estão entendendo mais ou menos como é que constrói ciência? É assim. De maneira bem bobinha assim. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Coisas para eu formar ciência, tá? Para eu formar ciência, o que eu preciso? Eu preciso ter uma ideia de falsibilidade, como assim? Eu posso. O que é a falsibilidade? Eu entender que um experimento pode estar errado, beleza? Falsibilidade é isso. Minha hipótese ela pode ser testada e pode dar certo ou pode dar errado. Tem que ser testável e pode ser falsa, percebe? Eu não posso chegar num ponto em que eu crio uma hipótese de uma coisa que não tem como ser falsa, percebe? Para a ciência ser construída, eu tenho que deixar uma coisa poder ser verdadeira ou falsa, eu tenho que poder testar, perfeito? E tem que ser reprodutível o meu teste, tá bom? Eu posso ver ciência fazer uma hipótese, olha, que horas são? Às 7h21 do dia 9/2/2026, tá? Sei lá, todos os mosquitos estão voando agora. Isso é ciência? Isso é ciência? Vamos supor que estivesse voando mesmo, estivesse voando mesmo. Isso é ciência? Eu posso produzir uma ciência através disso? Não posso. Por quê? Por que eu não posso? Porque já são 7h22. Alguém vai conseguir testar isso de novo? Não vai testar, pô. Não vai testar. Não pode ser testado, né? Não pode ser testado. Não dá pra testar. Porque não tem, galera, anotem isso, tá? Não tá aqui no slide. É reprodutibilidade, tá? Reprodutividade, né? Não tem. É reprodutibilidade. Eu não sei agora se é reprodutibilidade ou reprodutividade. Não tem reprodutividade. Perfeito? Então não dá. Tá, galera, agora vamos ficar meio maluco agora, tá? Vamos ficar meio maluco. Estão comigo? Tá todo mundo entendendo? Tá de boa essa matéria? Tá indo suaves? Perfeito, né? Todo mundo, todo mundo supimpa aí, geral de boas, né? Então, pra ser ciência tem que ser isso. Por isso que, por exemplo, religião não pode ser ciência. Não dá. Porque não dá pra testar Deus. Não dá pra testar nada, entendeu? Eu não consigo testar nada da ciência. Entendeu? Eu não consigo testar, perdão, nada da religião. Então, é difícil eu construir um conhecimento científico por uma religião. Faz sentido isso? A religião não pode formar teorias, né? Porque não dá para eu testar. Eu não consigo fazer o teste. Você não tem falsibilidade, percebe? Ela não pode estar errada. Então não pode formar um conhecimento científico através da religião. Show de bola até aqui? São conhecimentos. Quer dizer que a religião está errada? Não. Porque ao mesmo tempo que eu não posso provar que Deus existe, eu também não posso não provar. Eu não posso provar que, sei lá, que o anjo Gabriel fez uma. Eu posso provar que o anjo Gabriel fez uma revelação para Maomé? Não posso. Também posso provar que não? Não, não dá, pô. Entendeu? Quem vai dizer que não? Quem vai provar, pode até dizer, mas quem vai provar? Não dá. Perfeito? Então a religião, ela não pode formar um conhecimento científico. Senso comum pode? Pode. Só o testar. Filosofia pode formar um conhecimento científico? Não pode, tá? Sai do campo da ciência. Percebe? Por quê? Porque ela é exata. Ela não tem falsibilidade na filosofia. Perfeito? Estão comigo, pessoal? Estão de boa? Porque se eu seguir a linha filosófica de um cara que seguiu totalmente o método racional, ele não vai falhar. Eu posso até discordar dele, mas dizer que tá falho, não tá falho. Perfeito? Não tá, filosofia não falha. Ela é aquilo. Eu posso discordar, achar que tá errado, mas ela é exato. Ele não falha. Porque ele não busca a realidade, percebe? Ele busca a valoratividade. A filosofia. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Agora vamos falar de um cara, Karl Popper, que aparece muito no Enem, tá? Muito, muito no Enem. Aparece na parte de filosofia. O Karl Popper, ele fez uma revolução na ciência, na epistemologia, no estudo do conhecimento. Cara, o Karl Popper, ele vai ser um carinha, tá? Que vai falar o seguinte. Ele vai falar que, porra, a ciência tem um problema. Qual o problema da ciência? Qual o problema da ciência? A ciência, ela tem uma seguinte questão. Se eu fizer uma hipótese, eu sou um ser humano, eu vou querer provar essa hipótese além de qualquer coisa que apareça na minha frente. Faz sentido? Por exemplo, por quê? Porque eu acho que aquilo é verdade. Não acho que aquilo é verdade? E ninguém acredita na minha verdade. Então eu vou tentar provar aquilo a qualquer custo. Qual o problema? Vamos voltar para os cisnes brancos, tá, pessoal? Eu tenho a hipótese. Pô, todos os cisnes são brancos. Todo mundo acha que todos os cisnes não são brancos. Não, existem cisnes que não são brancos, né?
que eu vou fazer? Eu que tive a hipótese, eu vou começar a buscar cisne branco pra tudo quanto é lado. Se eu acabar vendo cisne preto, opa, exceção, não vi. Posso acabar escondendo o resultado, posso acabar, porra, não vendo. Percebe? Se eu só tô procurando cisne branco, eu começo a achar só cisne branco, né? Quem procura acha, já diz ditado. Quando eu acho que uma teoria minha, presta atenção, quando eu quero provar uma hipótese minha, eu só vou atrás daquilo que realmente, que realmente comprova essa hipótese, né? Se eu quero comprovar uma hipótese, vou tender para, porra, só buscar aquilo que me favorece. Faz sentido? Agora, vamos lá, pessoal. Se eu parto do pressuposto, o que ele falou? Cara, o cientista, o Karl Popper, ele fala isso, o cientista ele não tem que provar nada. Ele tem que ser um crítico. Ele tem que ir lá e tentar quebrar a teoria dele. A hipótese dele, perdão. Ele tem que ir lá e tentar quebrar a hipótese dele. O cientista, o trabalho do cientista é isso. O Karl Popper fala? O Karl Popper, antes do Karl Popper, era assim: toda hipótese era uma mentira até que se prove que ela é verdade. Isso daí é que tinha. Toda hipótese que levantam era uma mentira, né? Até que eu prove que essa hipótese é verdadeira. O Karl Popper ele faz uma revolução nisso. Ele muda o pensamento ao contrário. Ele fala, na verdade, o que a gente tem que pensar é que toda hipótese que eu formular é verdade. Tá? Toda hipótese é verdade, até que alguém prove o contrário. Meu trabalho como cientista não tem que ser comprovar nenhuma hipótese. Tem que ser quebrar aquela hipótese. Percebe? Então, se eu tenho a hipótese que todos os cisnes são brancos, eu não tenho que procurar cisne branco. Eu tenho que procurar um preto. Tenho que procurar um marrom, um vermelho. Eu tenho que procurar um cisne que não seja branco. Faz sentido? Olha a diferença de pensamento. Eu vou começar a ir atrás de cisnes que não são brancos. Faz sentido? Isso que o Karl Popper ele move. E outra constatação, pessoal, para a gente poder fechar aqui esse papo e ir logo para biologia, é, cara, uma coisa muito interessante é o seguinte: a ciência ela não consegue produzir conhecimentos infalíveis, verdades absolutas. Por que não? Alguém consegue me dizer aí no chat? Por que a ciência não consegue criar uma ideia infalível? Uma verdade absoluta. Por que a ciência não consegue produzir isso? Manda aí no chat. Que a tecnologia pode trazer algo novo sobre o assunto. Interessante. Todo mundo, quero todo mundo falando aí, ó. Vou chamar o nome de todo mundo aí. Bora. West, Tatá, Lindinha, Maia já mandou. Blut, Mavic, Manuzinha tá aí, hein? Ó. Nana, do Contra. Que está partindo do pressuposto que tudo pode ser testado e refutado, porque a natureza sempre está mudando e se transformando de maneira constante. Cara, é até mais profundo até do que isso. É até mais simples do que isso. Cara, para eu assumir que uma verdade absoluta, ela tem que funcionar em qualquer lugar do universo. Eu posso testar o universo todo? Posso testar todas as condições do universo? Não dá, pô. É impossível para o ser humano testar o universo inteiro. Se eu não posso testar o universo inteiro, eu consigo comprovar as coisas nas condições de teste. Percebe? Eu tenho que testar as coisas na condição de teste. Percebe? E aí vem outro advento da ciência. A ciência, tá bom? Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser testável, tá? Em condições específicas, tá bom? Eu não posso generalizar nenhum experimento científico para todas as condições. Eu tenho que, basicamente, garantir que minhas condições estejam exatas, tá? No experimento. Daí vem a reprodutibilidade. Tem que ser reprodutível. Então tem que o quê? Pô, se eu estou fazendo em qual temperatura, em qual pressão, em qual tananã, tá vendo? Por isso que existe aquela coisa que vocês não gostam, CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. São condições normais, são condições de experimento, que eu tenho que fazer experimentos naquela condição, porque ali eu tenho uma reprodutibilidade. Qualquer laboratório consegue fazer, tá? Perfeito, pessoal? Fez sentido até aqui? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tá fluindo de boa a aula? Como é que tá aí? Todo mundo aí falando, bora. Perfeito. Vamos falar agora de biologia, tá? Biologia, mas a gente vai falar um pouquinho de religião, tá? Cara, um ponto muito interessante foi que sempre foi um debate, tá? Até a carinha do homem, né? O Aristóteles, o grande. Sempre veio um ponto que o pessoal sempre começou a se questionar desde o início, né? Da história. De onde viemos? Mas nem de onde viemos, mas da onde que veio a vida em si, tá? Da onde que veio? O que é, eu não sei, mas da onde que ela veio, a vida, tá? E
A religião ela vai trazer respostas, tá bom? Criacionismo, que não é uma hipótese, não é uma teoria, né? É um dogma. Criacionismo diz o quê? Diz que Deus criou todas as formas de vida, né? Que todas as formas de vida foram criadas por Deus, percebe? Esse é o criacionismo. Posso provar? Posso testar? Não, né? Não dá para testar. Mas ele diz isso, ele diz que todo mundo foi criado. A Bíblia, eu posso testar que o mundo foi criado em 7 dias? Não posso. Posso dizer que não foi? Também não posso, tá? Posso algum dia botar isso em teste? Não dá pra botar. Eu posso criar uma base robusta de que o mundo não foi, mas de que o mundo foi criado de outra maneira. Mas dizer que não foi da maneira que tá na Bíblia, eu posso dizer? Não posso. Não posso, tá? Perfeito? Então, o criacionismo, ele é um dogma. Design inteligente, galera, que é o criacionismo científico, tá bom? Que é uma nova, não vou dizer hipótese, é uma hipótese, tá? Chega a ser uma hipótese, tá? Mas ela não é tão científica assim, tá? É uma pseudociência, ela não é considerada ciência. Existem alguns nomes, tá? Que são cientistas que defendem essa parada, mas é a menor parte da comunidade científica, tá? A maior parte refuta totalmente isso. Design inteligente, ele diz que não toda a evolução, todas as coisas são tão organizadas que faz muito mais sentido, esse é o pressuposto do design inteligente, faz muito mais sentido tudo ter sido projetado, tá? Por alguma vida inteligente, por algum organismo inteligente, uma consciência inteligente, do que uma do que um simples um simples, né, resultado do acaso. Esse é o design inteligente. O arquiteto, foi formado por um arquiteto, uma consciência, né? Teria feito, projetado, até. Ah, ela não diz que a evolução não aconteceu. Muitos caras de design inteligente falam que a evolução aconteceu, mas que ela foi guiada, tá? Não foi uma coisa com base na aleatoriedade. Refutada pela maioria dos cientistas, tá? Desconsiderada pela maioria dos cientistas. A maioria dos cientistas vai acreditar em outras paradas que a gente já vai falar, tá bom? Vamos começar agora falando do seguinte. Vamos ver então, já que a gente não sabe qual foi o início mesmo do início, primeira coisa a gente tem que falar o quê? Da onde que vem a vida, tá? Da onde que vem? Eu não consigo dizer do início, quando que ela começou, mas da onde que ela vem? A vida vem do nada ou vem de outro ser vivo? Isso vai ser um debate que vai prosseguir por muito tempo, tá? Mas começa com Aristóteles. O Aristóteles ele vai falar o seguinte: ele vai falar que a vida ela surge do nada mesmo, não do nada, mas de materiais específicos, tá? Ela diz que existe uma força, ele vai dizer que existe uma força vital chamada pneuma, tá? É o sopro de vida, beleza? Ele vem do pressuposto que, porra, a gente respira, não respira? Isso que dá vida. Quando um cara morre, ele para de respirar. Pneuma é um fluido que está no ar, beleza? E ele é o sopro da vida. Ele garante que a vida aconteça. Tendo pneuma, pode surgir vida. Esse que é o pressuposto do Aristóteles, tá? Tendo esse sopro de vida, pode existir vida. Ele vai começar a falar, por exemplo, as moscas, elas nascem da carne, né? As moscas nascem da carne, porque quando uma carne tá aí aberta, tá exposta, né? Nasce mosca ali. Da carne vai nascer a mosca. Do lago nasce o pato, tá? Do lago vai nascer um patinho. Por quê? Porque, vamos lá, ele acreditava que os ovos dos patos, né? O pato ele pode se reproduzir, mas o ovo, sem reprodução, ele nasce no fundo da lagoa, vem flutuando. Quando ele chega no topo da lagoa, vem o sopro de vida e dá vida e choca o ovo, vai nascer um patinho, tá certo? Mas ele vem da água. Ele vem de corpos brutos, tá vendo? E ele vai dizer que sempre surge assim, tá? Até hoje surge dessa maneira. Isso daí, a biogênese acredita nisso, tá bom? Depois da Aristóteles vai vir uma galera que são os alquimistas, que foram um dos primeiros caras ali a tentar botar uma ciência na parada. Vocês vão ver vários alquimistas, tá? Fazendo receitas para fazer tal coisa. Receitas para criar uma mosca. Receitas para criar várias coisas, tá? Um desses caras que ele não era bem alquimista, ele era médico, tá, na época, mas ele vai desenvolver uma fórmula de alquimia. O homúnculo, por exemplo, do Contra. É um caso clássico, né? Era um homem pequenininho, tinha uma receita para você criar um homem pequenininho. O Golem, né? Galera que joga RPG aí, esses jogos aí de WoW, sei lá, tem um Golem, né? Que é um bicho de pedra. Isso daí vem da alquimia. Von Helmont. Von Helmont, ele é um médico, tá? Que basicamente vai fazer uma fórmula para rato. O que ele vai fazer?
Ele vai falar, olha, se você deixar trigo e roupa suja em um canto, numa sala, nasce rato ali. Tem que deixar por pelo menos 21 dias, tá? Ele fala que você tem que deixar fermentando 21 dias e depois o rato aparece. Fazia total sentido, né? Porra. Caraca, o maluco deixou ali, ele testou, né? Foi até o teste. Deixou ali uma camisa suja, pano sujo, trigo, nasceu rato. O que aconteceu, pessoal? Porra, simplesmente o cara deixou um bagulho ali, não viu, o rato apareceu, né, caraca? O rato veio correndo e entrou ali em cima do pano, pô, e começou a comer o trigo, né? Perfeito? Mas na época você achava que era assim. Vou botar ali e vai nascer o rato. Tá? Parecia idiota. Mas, cara, na época fazia sentido. O Aristóteles, cara, a biogênese ela vai cair recentemente, tá? Recentemente ela cai. Eu vou explicar como é que foi. Mas fazia um total sentido do caraca, vocês vão ver como é que isso foi acontecendo. E tinha a biogênese, né? A biogênese, pessoal, biogênese, é que a vida só surge a partir de outro ser vivo. Pra gente não confundir, porque abiogênese e biogênese é muito parecido, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a biogênese, essa aqui, a biogênese. É, pessoal, acabou a luz aqui, mas já voltou. É a tropa da biogênese me calando aqui, ó. Derrubaram minha luz. Estão vendo aí? Ó, pra fins, tá, eu não vou conseguir ver o chat de vocês mais não, provavelmente, tá? Vou tentar até ligar aqui o computador, mas eu acredito que não vai ligar, porque esse computador ele dá uns... Se der ruim de novo, eu dou um jeito aqui, tá? Pra poder continuar a aula com vocês, mesmo com a luz faltando. Ver se eu arrumo um lugar que o 4G pegue bem, fico no telefone, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Pessoal da biogênese me calando aqui. Pra gente acabar... Voltou? Foi? Vou ficar assim, tá? Na escuridão, vou até fechar a câmera. Estão me ouvindo? Tá certo. É porque eu liguei aqui já o 3G pensando nisso, né? Então vamos lá. Ficar nessa merda aqui de. Pronto. Vou ficar assim até ficar na moral. Se ficar muito ruim, vocês falam, tá? Estão vendo, estão me ouvindo aí, né? Perfeito, né? Ó, pessoal, então, pra gente não ficar nessa confusão, eu vou falar de geração espontânea. É sinônimo disso aqui, tá? É sinônimo de abiogênese. Geração espontânea. Biogênese é biogênese, tá? Entenderam, galera, a diferença entre abiogênese e biogênese? Fez sentido pra todo mundo? Perfeito. Ótimo.
Agora, galera, vamos falar aqui do experimento de Redi, tá? Redi, ele era um cara, tá? Francês, que vai fazer um experimento maneiro, tá? Vai fazer um experimento interessante. E vai ser um dos primeiros caras, tá? Um dos primeiros a questionar essa parada de abiogênese, essa parada de geração espontânea. Porque assim, cara, o Redi ele foi influenciado pela Revolução Científica, tá? Que, não sei se vocês lembram da aula de filosofia ou história, que depois ali do Renascimento houve um fenômeno chamado Revolução Científica. O pessoal começou a falar, cara, porra não, será que nasce rato mesmo? Através do pano sujo? Caralho, eu quero ver se realmente forma rato. Essa porra, tá ligado? Quero ver, pô. Porque se tu falar que o rato nasce ali, só porque tá ali no canto, tá ali no cantinho, não, pra mim não é satisfatório, tá? Não, eu quero ver realmente o rato nascendo ali, percebe? O pessoal começa a questionar. E aí, porra, vamos ver se essa geração espontânea é verdade. E o Redi vai ser um cara que vai fazer um experimento muito brabo. Que ele vai fazer? Ele vai pegar uns pedaços de carne, tá? Carcaças de animais, pedaços de carne, peixe, tá? E vai colocar, beleza? Vai colocar num pote de vidro aberto e num pote de vidro fechado, tá bom? Faz, para a galera já conhecer já a questão de ciência, ó, isso aqui seria um grupo controle e aqui um grupo teste. Grupo controle é o grupo em que eu replico as condições normais. Grupo teste é o grupo em que eu quero testar alguma coisa, né? A hipótese dele era o quê? A hipótese dele era qual? Cara, eu acho que, na verdade, as larvas não surgem do nada. A hipótese dele é que eu acredito que as larvas de moscas só surgem a partir de outras moscas, tá? Tá vendo, ó? Controle é a condição normal, grupo teste. O que aconteceu no final do experimento, pessoal? O que aconteceu no final do experimento? Realmente só nasceu larva de mosca quando o frasco estava aberto. Quando o frasco estava fechado, não nasceu mosca nenhuma, tá? Show de bola, pessoal? Pessoal, vão falando comigo, porque tá sem luz aqui, eu não sei se tá funcionando minha internet. Vai sempre aí, eu preciso do chat agora, hein? Tá? Preciso do chat agora se comunicando aí direto, quando eu perguntar. Perfeito. Show de bola. Então, assim, todo mundo começou a testar e começou a dar certo. Qual foi? Cara, esse cara derrubou a geração espontânea? O que vocês acham? Derrubou a geração espontânea? Sim ou não? Não. Ele, exato, boa, Maia. Boa, precisa. Foi só um caso. Ele derrubou a geração espontânea pra quê? Pra moscas, né? Até ali ele tinha derrubado a geração espontânea pra moscas. Aí o pessoal começou a derrubar várias gerações espontâneas, tá bom? Derrubar, porra, pra pato. Pra tudo que o Aristóteles tinha falado, o pessoal começou a derrubar fazendo experimentos. Pra rato, né? Pra rato. Botaram assim, botaram o trigo, né? Em cima do lugar, trigo, roupa suja, e botaram um gato ali. Porra, nenhum gato se aproximava. Ficava alimentando o gato por 21 dias, nenhum rato chegava perto, né? Então, foi para cada indivíduo. Primeiro foi para mosca, mas depois eles foram replicando o experimento dele e vendo que em outras situações, tá? Também, é... também não tinha esse, não aparecia. E cara, a biogênese ela vai caindo, a, a geração espontânea ela vai caindo até que surge esse maluco aqui, Leeuwenhoek. Esse slide ficou meio mal feito, tá, pessoal? Eu tinha mudado ele, mas parece que não mudou aqui na apresentação. Depois eu mando o completinho. Leeuwenhoek, tá? Esse maluco com esse nome lindo aqui, maravilhoso, né? Ele vai ter feito, tá certo? O. Cara, como é que descobriram que o pato não nasce do rio? Cara, fizeram exatamente o que a Aristotle falou. Pô, vamos botar um ovo, né? Dentro de um pote cheio de água, esperar o ovo flutuar até lá em cima e ver se nasce o pato. Repetiram o experimento em várias condições e não deu certo. Somente, somente o ovo, tá? Que nascia, beleza? Saindo de dois patos, quando dois patos cruzavam e vinha um ovo, era o ovo que nascia o pato. O ovo que nascia só da pata que ela botava era um ovo não fecundado, né?
seja, não nascia nada. Mesmo se eu botasse debaixo do rio, mesmo se eu botasse, não nascia nada. Foi assim, entendeu? Que eles descobriram. É... E agora, galera, vai nascer esse cara não. Vai surgir esse maluco aqui, Leeuwenhoek, tá? Que vai ser um pai da... Ele é considerado o pai da microbiologia. O que esse cara vai fazer? Ele vai inventar um microscópio que ampliava mais de 300 vezes, tá bom? Já tinham visto células? Já, tá? Um cara chamado Robert Hooke, até o nome parece, né? Já tinha visto a primeira célula, que era uma célula vegetal, uma célula morta, né? Aí Leeuwenhoek, ele vai ser um cara que vai descobrir, né? Vai ser o cara, vou até botar a câmera logo, porque voltou a luz aqui. Ele vai ser o cara que, se cair de novo, pelo menos eu não vou cair, tá? Vai só apagar de novo e eu desisto da câmera. É, esse Leeuwenhoek, ele vai fazer o quê? Ele vai inventar um microscópio que amplia 300 vezes, ou mais, né? Até mais um pouco, 300 vezes. Era um microscópiozinho que o cara botava igual uma lente aqui, ó. Tá vendo? Fazia assim, botava no olho. E conseguia ver umas paradas. Cara, quando esse cara descobre essa parada, o que ele começa a ver? Ele vai botar na lente ali uma gotinha de água. Ele bota uma gotinha de água, tá? Geralmente de fossa, alguma coisa assim, beleza? E ele botava ali. Porra, ele já viu uma porrada de bagulhinhos que ele vai chamar de animáculos, tá? Ele viu as primeiras bactérias. Mas se eu contar para vocês que o microscópio que ele fez não conseguia ver bactéria, como é que ele viu as primeiras bactérias então? A verdade é que ele não viu bactérias, ele viu colônias de bactérias, tá? Aí o que ele fazia? Ele, pô, vamos lá, vamos pegar uma água aqui límpida, uma água clarificada, tá certo? Quando ele jogava essa gotinha de água e via, ele não via nada. Com o tempo, começava a surgir o quê? Uns pontinhos. Aí ele, porra, peraí, tem água, eu tô vendo a água toda, não tem nada, e tá começando a surgir vários pontinhos, tá bom? Ali, várias bactérias ali. Que não eram bactérias, eram colônias de bactérias, eram várias. Mas tá surgindo do nada, pô. Tá vendo? Tem que quebrar uma pro cara. Ele viu que a gota d'água, do nada, surgiu uma porrada de bactéria. Foi do nada? Não. Já tinha uma bactéria muito pequena ali, isolada, que ele não conseguia ver. A bactéria foi se dividindo, se dividindo, se dividindo, até que começou a surgir umas colônias desse tamanho aqui. E aí ele consegue ver. Quando tem milhares de bactérias ali. Faz sentido, pessoal? Até aqui? Estão comigo? Então, assim, vocês acham que esse cara vai ser da onde? Vai defender o quê? A geração espontânea ou a geração ou a biogênese, né? O que vocês acham? Que ele vai defender qual? Essas duas, pelo que eu falei. Qual das duas? Espontânea, pô. Ele vai falar que, cara, tá bom, beleza. Pros animais, os animais eles são seres complexos, tem que se reproduzir. Agora, o micro-organismo não. O micro-organismo surge do nada, tá? Surge do nada e ponto. Porque ele tá vendo isso acontecer na frente dele. Percebe? Porra, tem que quebrar uma pro cara, né? Tem que quebrar uma pro cara, não era tão burro assim. E aí ganha uma força do cacete isso de novo, né? Essa teoria, depois dos estudos do Leeuwenhoek, ele ganha uma parada. Ih, caraca. Entrou aqui, entrou errado. Pessoal, aí que vão vir dois caras aqui, tá? Vão vir dois caras aqui, que é o John Needham e o Spallanzani, tá? Lázaro Spallanzani, tá? Spallanzani, né? O italiano e o inglês. Vou começar a cair na porrada aqui, tá? Aí a tretinha fofoca aí da biologia. Que vai acontecer? A gente vai ter que o Needham, tá? Ele vai fazer um experimento. O Needham, defensor da biogênese, ele faz experimento para provar que, cara, não, ó, realmente os micro-organismos, eles são diferentes. Se você tiver os nutrientes certos, eles nascem do nada. Como é que ele faz o experimento? Ele vai pegar um caldo de carne, tá bom? Um caldo bem nutritivo, vai aquecer um pouco tempo, tá bom? Aquece um pouco tempo, beleza? Quando ele termina de aquecer, surgem micro-organismos. Tá bom até ali? Tranquilo até aqui? Ele aquece o frasco. Vou de novo, ó. Ele pega um caldo nutritivo, onde pode ter micro-organismos, aquece esse frasco. Quando ele olha, não tem mais nada. Ele aquece o frasco a ponto de matar os micro-organismos e não tem mais nada. Depois, quando ele deixa um dia, 2 dias, começa a aparecer micro-organismos de novo, visíveis no microscópio. Show? Até que foi? E ele faz experimento com uma rolha. Ele aquece, deixa tudo aqui,
beleza? Deixa tudo. Quando passa o mesmo tempo, não tem nada, mas depois de 2 semanas começa a aparecer de novo, tá, pessoal? No mesmo tempo, não tem nada do que com flash aberto. Mas depois de 2 semanas, 3, começa a aparecer de novo. O que ele fala? Porra, tô certo. Ele chega e fala: olha, parece que deu bom. Os micro-organismos nascem, né, do nada. Como é que eu vou quebrar esse cara? O cara aqueceu, matou todos os micro-organismos e surgiu novos. Perfeito? Aparentemente está correto o experimento dele, não tá? O que vocês acham? Tem alguma falha aí? Alguma falha que vocês vejam no experimento? Tem que ter alguma pegadinha aí, né? Tem que ter alguma coisa errada, porque a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? Medo. Medo do que. Galera, na verdade, tem um cara que vai ler o experimento dele, que é esse maluco aqui, ó, Spallanzani, ele vai falar: meu irmão, tu tá errado, tá? Ele vai mandar um monte de cartas, vão ficar trocando carta, tá? Falar: meu irmão, tu deu mole. Tu aqueceu muito pouco o frasco. Tu tinha que ter aquecido essa porra por muito mais tempo. Tu aqueceu 10 minutos. O que ele fez? Ele vai pegar o frasco e vai aquecer por 2 semanas. Outra coisa que ele vai falar é o seguinte: sabe qual foi teu erro, meu irmão? Tu botou uma rolha no frasco fechado. Por isso que apareceu, porque a rolha é cortiça, ela tem aberturas. O ar, que é cheio de micro-organismo, traz o micro-organismo para dentro, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um frasco de vidro, tá? É um frasco de vidro, ele vai derreter esse frasco, tá vendo? Ele vai selar o frasco com vidro e vai aquecer por 2 semanas. Porra, depois de 2 semanas não tem mais nada. Deixa mais um mês, não nasce nada no frasco. Nada, 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 nada. Tá? Nada. Aí o que ele faz? Ele quebrou o frasco depois de 3 meses. Não deu 2 dias pra começar a aparecer. Ele falou: pensa, ô Ninja, os micro-organismos estão no ar, tá? A conclusão dele vai ser essa aqui, ó. Os micróbios trazidos pelo ar é, são trazidos pelo ar que contaminam aqui, tá? E começa a surgir micro-organismos que vieram no ar. Aí o Nietzsche vai começar a trocar uma carta pra ele e vai falar: meu irmão, tu tá dando mole aí também, cara. Porque é o seguinte: tu esqueceu que Aristóteles falou? Porra, o cara é brabo, né? O cara é da antiguidade, porra, todo mundo acredita nele. Errou pouco, errou pouco. Então nisso ele não tá errado, não. Tu esqueceu que tem uma coisa chamada força vital, que é chamada de pneuma? Meu irmão, se você não deixou nenhum fluxo de ar entrar ou sair, o que que tu fez? Tu acabou com o pneuma, pô. Tá? Tu acabou com o pneuma. Nessa época já se tinha uma ideia que o pneuma achavam que o pneuma era o oxigênio, tá? O oxigênio, o elemento oxigênio, ele seria o pneuma. Ele seria basicamente essa força vital que dá a vida. Seria o oxigênio. Qual o problema? Quando você fechou o frasco, você aqueceu demais ali e tu estragou o ar. Você estragou o oxigênio. E agora, tá? Não tem como mais ter vida porque tu estragou o oxigênio totalmente. Tem até um experimento que faziam na época, que era botar o quê? Botar um animal pequeno, um roedor, geralmente um rato, tá? Ou qualquer animal do lado de uma vela, num pote fechado. O que acontecia quando a vela apagava? O animal morria, né? Aqui que eles pensavam, porra, eu aqueci tanto o ar, basicamente eu queimei tanto aquele oxigênio, aqueci tanto o oxigênio dentro que eu estraguei o oxigênio e o rato morreu. O animal morreu. Tá, era o experimento que eles faziam. Mas na verdade é um experimento errado, né? Por que que o rato morreu, galera? Se eu acendi uma vela, quando a vela apagou, por que que o rato morreu? O rato que estava do lado da vela. O que aconteceu pro rato ter morrido? Falta de oxigênio. O fogo, ele consome o oxigênio. Os caras achavam que não, achavam que estragava o ar, né? Não existia essa concepção, antigamente. E aí, porra, o que que o cara vai. Como é que o Spallanzani ele vai rebater isso? Ele não consegue rebater. Porque ele não pode fazer outro experimento de outra forma. Se ele deixa aberto, realmente nasce. Então ele perdeu a discussão. Mesmo ele estando certo, perdeu a discussão, cara. Que aí, como é que ele vai fazer o experimento? Com frasco aberto não nascer nada? Não dá, né? Então ele perde a discussão e o Ninja ganha. E o que que o Spallanzani vai deixar pra gente, galera? Ele vai ter inventado o processo de esterilização, tá? O que que seria a esterilização? É um processo em que eu garanto que nenhum micro-organismo vai nascer, tá? No que eu for usar, no recipiente que eu for colocar, beleza? Ou, ou no item, né, que eu estiver esterilizando.
Para que isso vai ser usado, galera? Enlatados, tá? Até hoje é usado esterilização. Antigamente esterilizava tudo, né? Pegava enlatado, você aquecia, tipo um caldo de carne, feijão. Você aquecia pra caralho o feijão, deixava numa temperatura muito alta, muito alta, muito alta, na própria lata, junto com a lata. E aí, pronto, tá feito. O alimento dura 2 anos, 3 anos, tá? Mas deixava com gosto ruim, né? Às vezes gosto metálico, coisa assim que e alterava o sabor. É, outra coisa que ele vai fazer, que é usar até hoje, é a esterilização médica, né? Itens médicos, tesoura, coisa assim, você tem que esterilizar, tá? Até hoje. É muito comum, se alguém tiver a oportunidade de conhecer alguém por dentro ali de uma unidade básica de saúde, uma UBS, algum postinho de saúde, cara, procura conhecer o autoclave do posto. O que é o autoclave? É essa ferramenta aqui, tá? Sempre tem, toda, tem que ter. É uma ferramenta, pode ser assim, tem mais modernas que parecem micro-ondas, que ele basicamente faz o quê? O aquecimento, a esterilização de itens médicos que vão ser usados para procedimentos. Quem inventou isso? Spallanzani, né? Fazendo esse aquecimento prolongadíssimo para garantir que nenhum micro-organismo exista. O autoclave, ele às vezes chega a 400 graus, tá? Ele fica variando a temperatura assim para matar tudo que tem dentro. Perfeito? Show? Então o Spallanzani foi importante pra cacete, tá? Apesar de ter perdido a discussão pro cara. E aí vem o nosso queridíssimo, mais importante, Pasteur, tá? Geralmente quando cai essas questões no vestibular, tá? Nem não cai tanto, mas quando cai, cai muito mais sobre o que eu falei antes. Método científico já caiu, né? Já caiu, acho que em filosofia, se eu não me engano, caiu em naturezas também. Mas Pasteur, tá, pessoal? Quando cai nos outros vestibulares, geralmente cai o experimento desse cara aqui. Quando não cai é do Redi, né? Que é o da mosca. O Pasteur, o que que ele fez? O Pasteur, ele foi para um concurso, tá? Era um concurso científico em que tinham várias questões científicas que não tinham sido solucionadas até agora. E quem acertasse esse concurso ganhava uma bolada de dinheiro, tá? E o Pasteur ele vai se candidatar numa das questões, que era a biogênese. Ele no laboratório ele falou, cara, consegui provar que essa parada de abiogênese, a geração espontânea é falsa, tá? Que os micro-organismos, para micro-organismos, tá, pessoal? A abiogênese era falsa para todos os animais, mas para micro-organismos acreditava-se que era verdadeira. O Pasteur ele vai provar que não. Ele vai provar que é falso, que o micro-organismo ele surge através de um outro, tá? Anterior. Como é que ele vai fazer isso? O que ele vai fazer? Ó, ele vai esterilizar, tá? Um frasco. Aquecer esse frasco pra caraca. Pra caraca, pra caraca, pra caraca. Beleza? Por aqui. Primeira coisa, ele garante que não tem contaminação nesse frasco. Perfeito. Depois o que ele vai fazer? Vai, tá? Acoplar aqui um bico de cisne, que é esse aqui. Tá vendo? Antes, né, de acoplar o bico de cisne, o que ele faz? Ele bota um caldo nutritivo no frasco, né? Antes de botar, porque senão não dá para colocar de volta, né? Mas ele bota um caldo nutritivo no frasco. Perfeito? Acopla o bico de cisne e acende o calor. Beleza? Ele sabia. E aí? Dá ruim, né? Porque assim, se você parar pra pensar, vai dar certo esse experimento? Vai dar certo ou vai dar errado? O que vocês acham? Já falei que dá certo, né? Então, mas, porra, aqui tem passagem de ar, não tem? Como é que o cara vai garantir que isso não tá contaminando? Não tá entrando ar ali? Tem passagem, não tem? Seria do contra. Alguém sabe me explicar o que acontece? O Pasteur ele sabia. Ele sabia bem o que estava fazendo. Ele garantiu que quando ele começou a ferver essa água, o que acontecia? As gotículas de água, elas condensavam por aqui, tá vendo? Chegava muito quente, ia diminuindo a temperatura pelo bico, e aqui mais ou menos ela começava a condensar. Formava gotas de água. O ar continuava passando, mas era filtrado. Era um filtro de água, que garantia que os micro-organismos do ar ficassem retidos aqui dentro. Tá? Eles ficam retidos aonde? No bico do cisne. Percebe? Tá retido no bico do cisne. Aqui, ó. Porque as gotículas de água estão aqui fazendo filtro. Beleza? Cara, passava 3 semanas, 4 semanas, não tinha nenhum micro-organismo aqui. Dentro do frasco. Porque eles estavam todos retidos aqui. Quando ele quebrou o frasco, apareceu o micro-organismo. Acabou. Provou, né? Porque assim, se o cara chegasse pra ele e falasse, ó, mas tá errado, porque você não tá deixando passar o sopro vital. Ué, tá passando, tem passagem de ar, tá? Tem passagem de ar. Galera até sabe, né? A galera aqui da física. Ó, temperatura alta, pressão o quê? Baixa, né?
Temperatura alta, pressão baixa. Percebe? Concorda? Temperatura alta, pressão vai ser baixa, né? Do ar. Temperatura alta, pressão baixa. Temperatura baixa, pressão alta. O gás ele caminha em qual sentido? Da alta pressão para baixa pressão. Aqui a pressão está menor, aqui a pressão está maior. Então o ar ele entra por aqui, obrigatoriamente. Faz sentido? Legal, né? Isso aí. Então assim, tem passagem de ar. Então tem sopro vital, provou que a geração espontânea para micro-organismos está errada. A biogênese é o que funciona para micro-organismos também. Então começa ali, pô, então não tem mais realmente o que a gente falar. A única coisa é que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo, né? E aí? Agora tem um problema filosófico, né? Aí, né? Qual o problema filosófico que a gente chega através disso? Faz menos de 2 séculos. Faz menos de 2 séculos. Como surgiu o primeiro? Boa, lindo. Se só pode surgir através de um outro ser vivo, e o primeiro? Tá? Vamos lá, galera, só para dizer. A biogênese, ela diz que, atualmente, nas condições atuais, nenhum ser vivo pode surgir do nada, tá? Perdão, a biogênese, tá? Ela fala isso, que nas condições atuais, biogênese, nenhum ser vivo vai nascer do nada, vai sempre vir de outro ser vivo. Mas algum dia, nas condições de antigamente, surgiu, tá? Ela não refuta isso. Ela diz que o problema da geração espontânea, ela diz que o quê? Atualmente isso acontece. Tá errado, né? Atualmente surge ser vivo do nada. Tá errado. A biogênese, ela fala o quê? Ela fala que sim, surgiu um ser vivo de uma coisa que não era viva há muito tempo atrás. Mas depois que o ser vivo nasceu, todos os outros nasceram do mesmo. Percebe? Então, vamos ver como é que essa parada acontece. Será que vai ser nessa aula? Não vai ser nessa aula, pessoal. Não vai ser nessa aula. Tá? Vai ser na próxima, a gente vai continuar falando de origem da vida. E aí vou pegar um pouquinho mais pesado, vou dar uma porrada, quis iniciar bem. Mas a gente vai falar de coisas pesadas ainda aqui, não vai achando. É a aula do Pedro, né, galera? Então, já estão ligados que o aprofundamento já vai vir. Mas, vamos lá. Vamos falar agora da importância que o Pasteur ele teve, tá? Pra gente. O Pasteur, tá? Ele vai fazer a teoria mais importante, tá? Da medicina moderna. A teoria dos germes, tá? Que ela tá errada, mas ela ajudou pra caraca. Ela tá errada no pressuposto dela. Qual o pressuposto dela? Toda doença vem de micro-organismos, tá? Essa teoria dos germes, ela falava isso, tá? Depois mudaram, né? Tipo, quase todas, muitas doenças, né? A maior parte das doenças vem de micro-organismos. Mas começou a mudar um estigma que existia, né? Antigamente. Antigamente, o pessoal achava que vinha por vários motivos, tá? Vinha por vários motivos. É, por exemplo, tem uma doença que vocês conhecem, Kwashiorkor, né? Kwashiorkor. Vocês já ouviram falar dessa doença? Uma doença assim, de vestibular. Pro vestibulando aqui, que era que tá há mais tempo. Kwashiorkor é um tipo de desnutrição. Ela vem de um dialeto africano que falava o seguinte: doença que dá, tá? Na África tem muito, tem alguns indígenas que tem também. Geralmente são comunidades muito, que sofrem muito com desnutrição, tá? Muitas comunidades africanas sofrem. Você vê aquelas criancinhas que elas estão passando fome, mas tem uma barriguinha. Vocês já viram? Tem um abdômen inchado. Elas estão sofrendo com a kwashiorkor, essa condição, tá? É, qual a tradução dessa parada? Qual a tradução dessa parada? É doença que dá quando o filho nasce, né? O segundo filho nasce, tá? É doença que dá no filho mais velho quando o filho mais novo nasce. A explicação era essa, sabe? Você não buscava a origem. Era uma maldição. Eles acreditavam que era como se fosse uma maldição. Surgia ali quando o outro filho nasce, acontece uma maldição e. Mas hoje em dia já se sabe, não é por micro-organismo nenhum, tá? Quebrando a teoria dos germes, não é por micro-organismo nenhum. Mas kwashiorkor, tá? Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, a Manuela que vai dar pra vocês. Mas é uma doença que acontece, tá? Por quê? Por desnutrição proteica, falta de proteína. Quando o filho mais novo nasce, não, quando o primeiro filho nasce, ele é amamentado. Depois quando o segundo filho nasce, ele é desmamado, né? Vai parar de mamar, vai começar a comer comida. Só que em comunidades que sofrem por desnutrição, a maior parte, você vai ver que falta muita proteína, tá? Então a criança ela começa a não comer proteína.
e causa essa doença. A falta de proteína vai causar essa doença. Não vou explicar como é que vai chegar até lá, né? É uma fisiopatologia complicada, mas a criança ela vai ter uma porrada de problema, tá? Porque ela não tá comendo proteína. E o mais novo tá comendo proteína porque ele tá sendo amamentado. Percebe? Percebe? A proteína tá vindo do leite materno. A proteína toda do bebê tá vindo do leite materno. Quando ele é desmamado, ele tem desnutrição proteica. Aí a pessoa acha que fica numa maldição. Mas não, hoje em dia a ciência já consegue explicar. A medicina consegue explicar. Mesma coisa, malária. Era mau ar. Achava que era quando o ar estava estragado. Né? Hoje já sabe que é um patógeno. Né? É um patógeno que causa malária. Beleza? Raiva também. Raiva foi uma das primeiras doenças documentadas. Foi a primeira doença documentada. Achavam que era uma doença. É, uma doença tipo possessão. Achavam que o cara estava possuído. Tá? Raiva era uma possessão demoníaca, né? Já tem várias histórias sobre raiva, né? Mas geralmente sempre era um cunho religioso. Hoje já se sabe o quê? Existe um vírus que causa aquilo. Então a doença, a teoria dos germes, ela vai fazer essa revolução. Toda doença é originada por um micro-organismo. E aí os caras eles vão começar a criar coisas para poder se prevenir. Lavar as mãos foi inventada por uma mulher, tá? Foi uma enfermeira, tá? Inventou, foi talvez a maior, a técnica mais importante para medicina é essa. A técnica mais importante não só para medicina, para saúde pública, é lavar as mãos, tá? Porque com a mão contaminada eu fodo tudo. Então quando a mulher lava, quando essa mulher, esqueci o nome dela, cara, ela lavou as mãos, ensinou todo mundo a lavar a mão, ela fez uma revolução, tá? O pessoal acha que é bobeira isso, fez uma revolução na medicina também, absurda, tá? Antigamente, cara, os médicos, eles gostavam de usar roupa suja de sangue, pra dizer que ele era melhor, ele faz mais procedimento. Então, pô, o médico estava todo ensanguentado, fazia o era o mais brabo, porque fazia o mais procedimentos possíveis. Aí, pô, chegava assim, um casal e. Ah, não, eu quero esse aí pra fazer o parto. O cara todo ensanguentado. E aí o cara fazia o parto, a mulher morria de contaminação. Às vezes até o bebê morria de contaminação. Tá? Sinistro, né? Sinistro. Mas por quê? Eles eram idiotas? Não, eles não conheciam essa teoria dos germes, que foi Pasteur que fez. Tá? Então aí começou a ter o quê? Fazer vacina, aumentou os estados com contaminação. Então foi Pasteur que fez essa revolução. E galera, pasteurização, que nada mais é do que uma esterilização controlada. Eu não vou aquecer tudo a ponto de estragar o alimento, a ponto de deixar o alimento com um gosto ruim. Eu vou fazer o quê? Eu vou aquecer uma medida controlada para eu matar tudo de ruim que tem no alimento. Mas deixar as coisas essenciais ainda ali, que dão o sabor do alimento. Percebe? Foi o Pasteur que fez esses procedimentos. Beleza, pessoal? Vamos começar a porrada. Antes da gente falar como é que surgiu o primeiro ser vivo, vamos pensar como é que surgiu o universo, né? Agora vem um aprofundamento pra vocês aí, tá? Ela que tá cansada, dá aquela respirada, vamos junto comigo, tá? Vamos junto comigo que a gente vai falar de coisa complicada aqui. Cai pouco no vestibular, tá, pessoal? Mas o Enem gosta de brincar às vezes com isso, tá? Na parte de natureza, principalmente, tá? Já caiu umas paradas sobre buraco negro, já caiu também sobre. O que tinha caído? Foi sobre. É, morte térmica do universo, tá caindo umas paradas assim doidas. Então vamos falar de coisa mais pesadinha aqui, tá? Antes de falar do primeiro ser vivo, que a gente vai deixar pra próxima aula, vamos falar como é que o universo surgiu, tá? Antes da gente falar desses caras aqui, um cara que é muito importante falar é o Einstein, tá? O Einstein ele vai inventar vai inventar, não, vai descobrir, né? E criar também as leis da relatividade, tá? Que basicamente vai mudar a perspectiva do ser humano sobre o tempo e o espaço. E a galera vai começar a conseguir estudar muito melhor o cosmos através dos estudos dele, tá bom? E vai chegar um cara chamado Lemaitre, tá? Que ele vai pensar no seguinte, porra, e se, na verdade, tudo surgiu de um ponto só? Se, na verdade, tudo veio de um ponto só? Como é que ele vai chegar nessa conclusão? Meio doideira, né? O pessoal acha que Big Bang, sempre que fala de Big Bang, a galera não entende bem. Mas o Lemaitre ele vai chegar num ponto bem tranquilo de a gente chegar. Tudo surgiu num ponto só. Por quê? Porque Einstein, como é que isso tudo surgiu pelo Einstein? Pela ideia da relatividade, o Einstein, ele deu equações, deu uma teoria para a gente poder estudar e a gente descobrir que as galáxias estavam se afastando, tá bom? Aí, pelas ideias do Einstein, a ideia é que o quê? O espaço ele estava expandindo, as galáxias estavam se afastando. O Lemaitre vai pensar no seguinte, porra, se tá tudo se afastando, daqui a
Ó, vamos lá. Daqui a 1 bilhão de anos vai estar como? Mais afastado. 2 bilhões de anos vai estar mais afastado. Pô, vamos voltar no tempo. 1 bilhão a menos. 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 Tá tudo junto. No início da história do universo, tava tudo no mesmo ponto. Faz sentido? Está tudo se afastando. Se eu for pensando que vai voltando, vai voltando. Vai ter um momento que vai estar tudo junto. Percebe? É usar física, é usar filosofia e física, né? Física, pensar que, pô, se tá se afastando cada vez mais, se eu for voltando no tempo, vai estar tudo voltando pro mesmo canto. Percebe? Ixi, não tá na lista dos planetas, não. Fez sentido essa ideia? É muito difícil a gente pensar nisso aí. Tranquilo? A ideia foi essa. A ideia começa aí, tá? Ele vai falar que tudo surgiu de uma singularidade, que é um ponto só. Aí, um cientista chamado Hubble, inclusive tem um telescópio, né? Não foi o telescópio Hubble que ainda foi o telescópio Hubble foi inventado muito depois, foi dado em homenagem a esse cientista. O Hubble, ele vai ter o quê? Ele vai conseguir comprovar matematicamente, tá? Que realmente vai provar com equações e experimentos que as galáxias realmente estão se afastando. Beleza? Depois disso aí, tá errado o nome, tá? É George Gamow, não tá Ganov, né? É Gamow, acho que é com W. Ele vai o quê? Ele vai prever uma parada chamada radiação cósmica de fundo. Porque eles vão começar a questionar o seguinte, olha, vamos pensar, qual era a teoria do Lemaitre? O Lemaitre dizia o seguinte, olha, a energia toda do universo estava concentrada em um ponto só. Esse papo é maneiro, né? Esse papo é doideira. A energia é uma boa conversa para os maiores de idade terem no bar, tá? Conquistar ali. Chega ali no crush, começa a bater um papo sobre isso que o cara vai ficar deslumbrado. Ele ou ela vai ficar deslumbrado com esse papo fantástico aí que tu vai falar com ele, tá? Então, ó. É, ó. E um bar, bom. É papo de bar isso aí, ó. Ó, vai estar tudo junto num ponto só, beleza? Lemaitre vai falar isso. Vai estar tudo junto num ponto só. Não só a massa, não só a energia toda. Ué, massa e energia é a mesma coisa. O Einstein falava que massa e energia é a mesma coisa. Então toda a energia do universo vai estar junta num lugar só. Quando começa a expandir, essa energia vai o quê? Vai sendo perdida, né? Vai se expandindo, expandindo, a energia vai sendo perdida. Show? Tranquilo? Essa energia vai sendo o quê? Consumida, entre aspas, né? Vai se transformando, né? Beleza até aqui? Tranquilo até aqui? Aí eles vão falar o seguinte, cara, o George Gamow ele vai fazer o seguinte, ele vai estudar e vai falar, cara, se o Big Bang estiver certo, não conta, tá? Conta que a gente não consegue chegar. Se o Big Bang estiver certo, a gente consegue comprovar que essa energia realmente está aí, essa energia inicial do universo vai tá sendo perceptível por uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, tá? Ele comprova isso na matemática. Ele não, lá não, tem que ter essa radiação cósmica de fundo que mostra essa energia que estava toda contida no Big Bang e está se espalhando. Beleza? Tem que ter esse vestígio. Cara, em 1965, dois malucos lá, esqueci o nome deles, eles vão conseguir comprovar que de fato, tá? Existe essa radiação cósmica de fundo. Tá vendo? Então tudo vai se encaixando. Por isso que o Big Bang, ele é uma teoria muito sustentada pela ciência. Tudo se encaixa. Os caras começaram a prever coisas de antes, começaram a prever várias coisas que existiam antes, tá? E o Big Bang ele vai sendo cada vez mais sustentado por essas previsões, tá? E não é uma bobeira, não é uma besteira, é realmente uma coisa muito assim sustentada pela ciência. Perfeito aqui, pessoal? Fez sentido? Tanto que Big Bang vai ser uma palhaçada, tá? Tipo assim, eles vão. É uma piada que fizeram com a hipótese do cara. O nome da hipótese dele é a hipótese o quê? Do átomo primordial, do primeiro átomo, tá? A hipótese dele era essa. O átomo primordial, era como se tudo tivesse contido num ponto. Aí os jornais científicos, as revistas científicas vão zoar. Ah, então Lemaitre tá falando que tudo começou num Big Bang, né? Uma grande explosão. E aí, na verdade, né, a piada se tornou um nome popular. Porque depois que começaram a descobrir que realmente, pô, o negócio era realmente muito provável de ter acontecido, eles falaram, pô, o Big Bang é verdade. Então aconteceu o Big Bang. Ficou popular assim, entendeu? Nas revistas científicas e na mídia da época, né? Tá. A partir disso, agora vamos fazer um estudo de como que surgiu as estrelas. Tá, galera? Vamos lá. No início, o universo, ele era extremamente energético, tá? Era extremamente energético. Vamos pensar em temperatura. O universo era muito quente.
com essa energia toda que estava concentrada. Quando está muito quente, as partículas elas estão como? Assim, tá? Todas as coisas, subpartículas, tudo que formava as partículas que a gente conhece, estavam assim, ó, elas não conseguiam parar. Com a expansão, essa energia foi se distribuindo e a temperatura foi diminuindo. As partículas elas começam a diminuir, tá? A velocidade delas, começam a se agitar menos. Aí começaram a surgir, galera, os primeiros o quê? Os primeiros núcleos, né? Começou primeiro, antes surgiu o próton, nêutron, tá? Com essa desagitação. Depois começam a surgir os primeiros núcleos, tá? Nucleossíntese, tá? O nome disso. Não precisa saber dessa porra, não. Mas já núcleo, começa a surgir os primeiros núcleos. Os elétrons ainda estavam muito agitados. Depois começa a resfriar mais com a expansão. E os elétrons começam a se juntar, tá? Nesses núcleos. Formou o que, galera? Os primeiros átomos. Em quase na sua totalidade eram átomos de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem, né? Beleza? Com um próton só. Tá fazendo sentido até aqui? Tá muito difícil esse papo? Não, né? Tá tão de boa, né? Então, conseguiram entender? Entenderam essa lógica? Até aqui? Elétron, nêutron, sei que muita gente não viu isso ainda, tá? Nesse primeiro ano. Mas fiquem de boa. Começou a surgir os primeiros átomos, os átomos de hidrogênio, tá bom? Até aqui? E, cara, o que acontece? Essa estrutura que eu botei aqui se chama nebulosa, tá? O que é uma nebulosa? Nebulosa, as mais primitivas eram o quê? Nuvens de hidrogênio gigantescas que ficavam por todo o espaço. A nebulosa, tá? Ela é um berçário de estrelas. A nebulosa é uma quantidade absurda de hidrogênio que está espalhado pelo espaço, tá? E por essa quantidade de massa absurda, ela forma uma gravidade muito extrema. Uma gravidade que puxa tudo para o centro dela. Percebe? Não só para o centro, mas para vários centros vão puxando todo esse hidrogênio. Quando o hidrogênio ele se junta com essa gravidade extrema que tem a nebulosa, é uma gravidade muito forte, o que acontece? Esse hidrogênio ele vai o quê? Se fundir. Uma coisa que a gente chama de fusão nuclear, né? Acontece a fusão nuclear. Esse hidrogênio ele vai o quê? Se juntando. Beleza? Eles se juntam um com o outro. Forma o quê? Hélio, né? Hidrogênio mais hidrogênio, próton mais próton, dois prótons. Forma o hélio. Beleza? Dessa junção. E vai acontecendo isso com várias estrelas. Ah, isso é mentira. Não, pessoal, isso é verdade. O Sol, inclusive, a radiação que vem do Sol, ela vem toda a energia do Sol, ela vem disso, da fusão nuclear, tá bom? Acontece fusão nuclear no Sol que dispara uma quantidade ridícula de energia, absurda de energia, que sustenta a Terra toda, né? Então, assim vai surgindo essas fusões nucleares e vai surgindo outros elementos, né? Primeiro, de hidrogênio com hidrogênio dá hélio, tá? E vai surgindo as primeiras estrelas com isso aí. A estrela nada mais é que uma máquina de fazer isso, que surge através das nebulosas. Fez sentido até aqui, pessoal? Muito mais forte, Lindinha. Muito mais forte que a fissão. Gasta muito mais energia para eu quebrar do que para eu juntar, tá? Beleza? Tranquilo, linda? Tanto que assim, quando você pega uma bomba, uma curiosidade, a bomba atômica, né, a clássica, a bomba atômica de urânio, ela funciona por fissão nuclear. É uma bomba que ela é mais fraca. Agora a bomba que bota medo em todo mundo, bomba de hidrogênio, é uma bomba que usa fusão nuclear. Ela é extremamente mais forte. Perfeito? Então vão surgir primeiro, né, essas estrelas, tá bom? Surgem as primeiras estrelas. E as primeiras estrelas, elas costumam ser muito grandes, tá? Muito grandes. E elas vão e essas estrelas muito grandes, elas têm uma gravidade muito pesada. Com isso, elas vão juntando não só dois hidrogênios, vão juntando vários hidrogênios e vão surgindo vários elementos, tá? Próton, mais próton, mais próton, mais próton, começavam a surgir metais, começavam a surgir oxigênio, tudo isso nessas estrelas muito grandes. E o que acontece é um fenômeno, como a gravidade é muito forte, quando acaba o estoque de hidrogênio nessas estrelas, elas colapsam, elas vão inflar, tá bom? Acontece a supernova, é uma explosão que acontece, basicamente. Essa explosão, o que ela faz? Ela espalha toda a composição da estrela pelo universo, tá bom? Formando novas nebulosas, né? Mas nebulosas pesadas, nebulosas não só com hidrogênio, nebulosas com outros elementos. Pessoal, sei que esse papo é difícil, mas tá interessante, tá maneiro? Estão comigo? Todo mundo aí, Maia, André, Carolina, Tatá, manda mensagem aí, Suzy, Mavic, todo mundo aí tá fazendo sentido essa parada aqui que eu tô falando? Sei que o negócio tá. Rafa, eu sei que o bagulho é meio. O Heron chegou aí. O bagulho eu sei que é meio engasgado, mas é maneirinho, né? É maneirinho. Aí, essas estrelas vão espalhar, formar novas nebulosas, que vão formando estrelas menores, tá? E numa dessas nebulosas aí que surgiram, de materiais pesados, surgiu o Sol, tá? Surgiu o Sol, a nossa estrela, perfeito? E toda a poeira que está em volta da nebulosa, essa poeira que
essa poeira pesada, com materiais mais pesados, começa a orbitar o Sol. Perfeito até aqui? Começa a orbitar o Sol. Nisso daí, essa poeira, pela gravidade, né, por uma parada que vocês vão ver mais ou menos, tá, ali na física, vocês vão ver órbitas, né? Essas poeiras, elas vão se formando em órbitas e elas costumam se unificar, formando um objeto, uma bolinha de poeira. Essas bolinhas de poeira vão dar origem aos planetas, tá? Que a gente tem. Planeta aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que são os planetas rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os planetas gasosos, tá? Essas poeiras vão se juntando e vão formando os planetas. Show de bola, pessoal? Tranquilo até aqui? E aí surge a Terra, tá? A Terra, ela vai se juntar de todos esses materiais pesados que estavam ali, tá? Formando um núcleo. O núcleo é composto, tá? Principalmente de níquel, tá? E ferro, níquel e ferro no núcleo. E em cima, no manto, silício, magnésio e alumínio, tá? Silício, magnésio e alumínio no manto. O núcleo, ele é totalmente líquido. Ele é uma área de alta pressão. É uma área que está sofrendo um peso de tudo, tá? Aquele calor todo está armazenado ali dentro. O manto, ele já resfria mais, porque ele chega mais próximo do espaço, que é muito frio. E a crosta, ela é sólida na sua maior parte, né? Tem a água que é líquida, mas ela, mas a água é só uma coisa que beira a crosta, né? A crosta, ela costuma ser mais fria. Ela é muito mais fria que o manto, muito mais fria que os outros lugares. E tem que falar de tudo, né? Para poder falar disso. Tanto que na próxima aula eu vou contar de um cara que se chamava Oparin. Esse cara, ele vai dar a primeira hipótese viável, tá? Uma hipótese viável de fato, testável pela ciência, de dizer como que surgiu o primeiro ser vivo, tá? Inclusive o cara era geógrafo, biólogo, a porra toda, químico, ele era tudo, tá? Então tem que falar de geografia, não tem jeito. Então temos a crosta, o manto e o núcleo, tá? Na Terra. A crosta, ela é muito mais possível de ter vida porque ela é mais fria, mais resfriada. Fica numa temperatura agradável. Tá bom? Até aqui? Foi, pessoal. Surge a Terra, tá? Há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, surgiu a Terra no nosso queridíssimo Sol. Tá bom? No nosso sistema solar. Show de bola, pessoal? Tranquilo até aqui? Foi? E na próxima aula a gente começa a contar um pouquinho, tá? De como que pode ter chegado o primeiro ser vivo nessa Terra. Ou chegada ou surgido, né? Tá certo? Falando das hipóteses de Oparin. Foi, pessoal? Tranquilo? Aí na segunda aula